Você sabia que um único card de Pokémon foi vendido por mais de 5 milhões de dólares? Isso mesmo, o Pikachu Illustrator Card é o card de Pokémon mais caro de todos. Mas como um simples jogo de cartas se tornou tão enorme? Desde o seu início no Japão até conquistar o mundo, vamos desvendar a história não contada do jogo de cartas colecionáveis Pokémon. Prepare-se para uma jornada cheia de cartas raras, torneios épicos e fatos divertidos que você não vai acreditar. A Centelha no Japão. Em outubro de 1996, o Japão viu o nascimento de algo incrível, o Jogo de Cartas Colecionáveis Pokémon, ou TCG. Criado pela Media Factory, foi baseado nos super populares videogames Pokémon Vermelho, Verde e Azul. Esses jogos já eram um grande sucesso. Então, transformá-los em um jogo de cartas foi uma ideia genial. As primeiras cartas tinham obras de arte incríveis por artistas como Ken Sugimori, que desenhou os Pokémon originais, junto com Mitsuhiro Arita e Keiji Kinabuchi. Essas cartas permitem que os fãs colecionem e batalhem com Pokémon como Pikachu e Bulbasaur. Crianças e adultos se apaixonaram pelo jogo, e logo novos conjuntos foram lançados com ainda mais personagens e designs legais. Não era apenas um jogo, era uma forma de trazer o mundo Pokémon à vida em suas mãos, indo global. O TCG Pokémon não ficou no Japão por muito tempo. Em 1999, atravessou o oceano para a América do Norte graças a Wizards of the Coast, a empresa por trás de Magic, The Gathering. Eles lançaram o conjunto base com Pokémon favoritos dos fãs, como Charizard, Blastoise e Venusaur. Charizard, com seu brilho holográfico flamejante, tornou-se um card que toda criança sonhava em ter. A Wizards produziu 8 conjuntos de expansão de 1998 a 2003, acrescentando novos Pokémon e formas de jogar. Em 2003, a Pokémon Company assumiu, espalhando o jogo ainda mais. Hoje, cartas de Pokémon são vendidas em 93 países e impressas em 15 idiomas. De pequenas lojas de cartas a grandes convenções, o TCG tornou-se uma febre global, unindo treinadores para trocar, batalhar e compartilhar seu amor por Pokémon. Como o jogo funciona? Então, do que se trata o Pokémon TCG? É como ser um treinador Pokémon, mas com cartas. Cada jogador monta um baralho de 60 cartas usando 3 tipos: cartas de Pokémon, treinador e energia. Cartas de Pokémon são as criaturas com as quais você batalha, como Pikachu ou Charmander. Elas começam como Pokémon básicos, mas podem evoluir para formas mais fortes de estágio 1 ou estágio 2. Cada uma tem pontos de saúde, HP e ataques. Cartas de treinador são como ferramentas. Elas ajudam você a comprar cartas, curar Pokémon ou enganar seu oponente. Cartas de energia alimentam os ataques dos seus Pokémon. Você as associa aos seus Pokémon. E quando tiver o suficiente, como energia de fogo para o lança-chamas de Charizard, você pode atacar. O objetivo é eliminar o Pokémon do seu oponente, reduzindo os pontos de vida a 0. O primeiro jogador a derrubar todos os Pokémon dos seus oponentes vence. É fácil de aprender, mas requer habilidade para dominar, tornando-o divertido para todos, seja você uma criança de 12 anos ou adulto. Cartas lendárias. Algumas cartas de Pokémon são tão raras que são como tesouros. A carta do ilustrador Pikachu é a rainha de todas. Apenas 41 foram feitas como prêmios para um concurso de arte de 1997 a 1998 no Japão, desenhadas por Atsuko Nishida, a criadora do Pikachu. Em 2021, uma foi vendida por 5.275.000 dólares, tornando-se a carta de Pokémon mais cara de sempre. Outra lenda é o Charizard holográfico, da primeira edição do conjunto base. Seu design brilhante e ataques poderosos o tornaram indispensável. E hoje, cópias perfeitas podem ser vendidas por milhares. Então, tem o cartão Pikachu de Feliz Aniversário, que fica mais forte se for o seu aniversário. Que legal, né? Esses cartões não são só para jogar, são itens de colecionador que contam a história da magia do TCG e porque os fãs adoram eles. Lutando por glória. O TCG de Pokémon não é apenas sobre colecionar. É sobre provar que você é o melhor. Os torneios começaram em 1997
com o primeiro evento do Japão no Makuhari Mass Event Hall, onde os jogadores batalharam por raros cartões troféu. Em 2004, o Pokémon World Championships começou em Orlando, Flórida, e agora é uma competição anual onde os melhores jogadores competem pelo título de campeão mundial. Uma estrela é Jason Klasinski, que venceu 3 vezes, em 2006, 2008 e 2013. Seu baralho de Gardevoir de 2006 e o baralho de Kyurem de 2013 foram imbatível, inspirando crianças em todo lugar a construir seus próprios baralhos vencedores. Os torneios cresceram muito com o programa Play, Pokémon ajudando os jogadores a se qualificarem para grandes eventos como os regionais ou mundiais. Quando a Covid-19 interrompeu as batalhas presenciais, torneios online no Pokémon TCG Live mantiveram a competição viva. Novas mecânicas como as cartas GX em 2017, que têm super movimentos únicos, e as cartas VMAX ou V-Star de hoje fazem com que cada partida seja empolgante. Os jogadores sempre encontram novas estratégias, mantendo os torneios frescos e cheios de surpresas. Seja em uma loja de cartas local ou em um palco global, o cenário competitivo do TCG é onde amizades são feitas e campeões nascem. Uma febre cultural. O Pokémon TCG é mais do que um jogo, é parte de quem somos. Para muitos, é pura nostalgia, como lembrar a emoção de abrir um pacote e encontrar uma carta brilhante. Colecionar se tornou um hobby enorme, com cartas raras vendendo por grandes somas de dinheiro online e em lojas. O TCG também constrói comunidades. Lojas locais hospedam ligas e torneios onde jogadores trocam cartas, batalham e riem juntos. É um lugar onde todos se sentem bem-vindos, seja você uma criança ou um adulto. Com mais de bilhões de cartas feitas, o TCG deixou uma enorme marca no mundo, transformando um simples hobby em uma maneira de se conectar com os outros e celebrar o Pokémon. Mantendo-se fresco. O TCG de Pokémon nunca fica velho, porque está sempre mudando. Novos conjuntos trazem novos Pokémon e truques, como cartas EX que são muito fortes, ou cartas de Mega Evolução que transformam Pokémon em potências. O jogo também se tornou digital com o Pokémon TCG Live, permitindo que você jogue e colecione online. É perfeito para batalhar contra amigos em todo o mundo sem precisar de cartas físicas. Essas atualizações mantêm o jogo emocionante e garantem que sempre haja algo novo para experimentar, seja construindo um baralho ou buscando a mais recente carta rara. Curiosidades para te impressionar. Aqui estão alguns fatos impressionantes sobre o TCG Pokémon. Mais de 75 bilhões de cartas foram feitas até 2025. Isso é suficiente para empilhar 4.425 quilômetros de altura, mais alto que de Nova York a Los Angeles. Aquelas moedas nos pacotes de cartas, elas decidem se os movimentos acertam ou erram. Mas em torneios, os jogadores usam dados, com números pares para caras e ímpares para coroas. Fato curioso, a Arábia Saudita uma vez baniu as cartas de Pokémon, pensando que promoviam acreditar em muitos deuses por causa de todos os diferentes Pokémon. E você sabia que Pokémon significa monstros de bolso? É o nome perfeito para criaturas que cabem no seu bolso, ou em uma Pokébola. Essas curiosidades mostram o quão selvagem e maravilhosa é a história do TCG. De um pequeno jogo no Japão a uma sensação mundial, o Pokémon Trading Card Game conquistou corações em todo lugar. É mais do que cartas. É sobre colecionar, batalhar e fazer amigos. Se você está atrás de um Charizard raro, competindo em torneios, ou apenas ama a emoção de um novo pacote, o TCG tem algo para todos. Sua história continua crescendo com novas cartas e jogadores todos os dias. Se você gostou deste vídeo, clique no botão de like, inscreva-se e compartilhe as suas histórias favoritas sobre cartas Pokémon nos comentários. Até a próxima, continue colecionando e batalhando.